Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre existência e unicidade de soluções nas equações diferenciais, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos começar fazendo uma revisão rápida do que é um PVI. A gente viu sobre PVI lá na primeira aula de equações diferenciais e o que a gente viu é que o PVI vai ser quando a gente tem uma equação diferencial que está sujeita a uma condição inicial. Então, a gente resolve a equação diferencial sabendo que o y para determinado x vai ter um valor pré-definido. Então, por exemplo, o y de 5 vale 1. Então, dada essa condição, a gente consegue encontrar uma solução para a nossa equação diferencial que está sujeita a essa condição. Então, vamos ver esse PVI aqui, por exemplo. A gente tem essa equação diferencial, que é y' menos y igual a zero, vendo a partir de outra notação, e ela está sujeita a essa condição inicial. O y de zero tem que valer 3. Então, a gente quer encontrar o y, que é o f de x, tal que essa função satisfaça essa equação diferencial e essa condição inicial, ou seja, o f de zero tem que valer 3. A gente ainda não aprendeu definitivamente as técnicas para a gente encontrar a solução de uma equação diferencial. Então, no caso dessa equação aqui, eu já vou falar para vocês que uma solução genérica vai ser Euler elevado a x mais uma constante. Essa constante pode ser qualquer número real, pode ser 5, 10, menos 15, qualquer valor que você quiser colocar aqui vai satisfazer com essa equação diferencial. Ou seja, a gente tem infinitas soluções sem considerar o PVI. Mas levando em conta que aqui a gente tem uma condição inicial, o que vai mudar na nossa solução? Gente, se ele está falando que y de zero é igual a 3, a gente sai de uma solução genérica e vai para uma solução que satisfaça com isso aqui. Porque, todos esses y, independente da constante, satisfazem com a EDO sozinha, mas nem todas as constantes vão satisfazer com essa condição inicial. Então, vamos lá encontrar qual o valor da constante que satisfaz isso. A gente tem y de zero, vai ser Euler elevado a zero mais a constante. Então, a gente substituiu o x por zero. E, de acordo com o enunciado, o y de zero vale 3. Portanto, Euler elevado a c é igual a 3. E, usando as propriedades de logaritmo, a gente vai ter que o c, que é o expoente aqui, é o ln de 3. Então, a constante que a gente vai substituir aqui, que satisfaz com as condições iniciais, vai ser ln de 3. Portanto, a solução específica para isso aqui é y igual Euler elevado a x mais ln de 3. Como a gente tem uma soma nos expoentes, a gente pode separar na multiplicação das bases. Então, Euler elevado a x vezes Euler elevado a ln de 3. Euler elevado a ln de 3 vai ser o próprio 3. Então, y igual 3 Euler elevado a x. Então, essa aqui é a solução específica para essa EDO com essa condição inicial. A gente achou uma solução para o nosso PVI. Gente, então dá uma olhada nesses gráficos aqui. São 4 das infinitas soluções que a gente tem para a EDO y' menos y igual a zero. Então, multiplicado por 2, por 3, por 4, por 1. Só que, se a gente tem infinitas soluções para a EDO, o que fez a gente encontrar só uma? Ele falou que a nossa função tinha que passar pelo ponto 0,3. E de todas as funções que satisfazem a EDO, a que passa pelo ponto 0,3 é o 3 vezes Euler elevado a x. Se a gente for ver aqui, nenhuma outra está passando por esse ponto. Então, a solução para o nosso PVI é o 3 vezes Euler elevado a x, porque ele satisfaz a EDO propriamente dita e a condição inicial. Gente, mas vamos pensar, será que os PVIs sempre vão ter apenas uma solução, igual esse caso que a gente viu? Será que tem sempre apenas uma função que satisfaz a EDO
e as condições iniciais? Nem sempre, gente. Se a gente for pensar nesse caso aqui, a gente tem y' igual x vezes a raiz de y. E ele quer que a solução dessa EDO passe pelo ponto 0, 0 no gráfico. É uma condição que a gente tem aqui. Para esse PVI, a gente consegue encontrar duas soluções, y igual a 0 e y igual x² sobre 16. Ó, gente, não precisa se preocupar com essas soluções aqui que eu tô dando, porque nessa aula a gente está se preocupando mais com a existência e a unicidade de soluções, e não especificamente em como encontrar, tá bom? Então, não se preocupa com isso. Então, gente, tanto y igual a 0 quanto x² sobre 16 vão satisfazer com esse PVI, quer ver? Se a gente substituir y igual a 0 na EDO, a gente vai ter a derivada de 0 igual x vezes a raiz quadrada de 0. E a gente chega em uma igualdade verdadeira, 0 igual a 0. Mesma coisa para o x² sobre 16. A derivada de x² sobre 16 igual x vezes a raiz quadrada de x² sobre 16. Isso aqui vai dar x³ sobre 4 igual x³ sobre 4. E os dois y satisfazem nossas condições iniciais, porque aqui y igual a 0, por exemplo. Se x for 0, o y também é 0, porque ele vale sempre 0, né? E aqui, se o x for 0, a gente vai ter 0² sobre 16, que também é 0. Logo, esse PVI aqui é um exemplo de um PVI que não tem apenas uma solução. Ó, gente, então aqui a gente tem o gráfico das duas funções que a gente acabou de ver, e as duas satisfazem a nossa EDO. E aqui a gente consegue ver graficamente que as duas também satisfazem o nosso PVI, porque tanto a verde quanto a roxa passam pelo ponto 0, 0. Tá, então a gente já viu que nem sempre a gente vai ter apenas uma solução. Agora, outra pergunta, será que a gente sempre vai ter solução? Então, a gente pode ter uma, duas, três, mas pode acontecer de a gente não ter solução? Pode também, gente. Olha esse exemplo aqui. A gente tem dy dx igual a 1 sobre x. Beleza, equação diferencial normal. A solução genérica para ela vai ser ln do módulo de x mais uma constante. Só que a condição inicial dela é o y de 0 ser igual a 0. Então, ele também quer que a nossa solução passe pelo ponto 0, 0 no gráfico. Isso é possível para essa solução genérica? Não é, gente, porque se a gente fizer y de 0, a gente vai ter ln de 0 mais uma constante igual a 0. E ln de 0, gente, não existe. A gente não calcula o ln de 0, ele não existe. Portanto, é impossível essa solução passar pelo ponto 0, 0. Você pode colocar a constante que for aqui, a que você quiser, que nunca vai passar por esse ponto. Portanto, esse é um exemplo de PVI que não tem solução. Ó, gente, então aqui a gente tem o gráfico do ln do módulo de x mais uma constante genérica. E o que eu quero mostrar aqui é que eu posso variar o quanto eu quiser essa constante, que a gente nunca vai passar pelo ponto 0, 0. A gente está tendendo a 0, mas sem nunca encostar no 0 definitivamente. Então, olha só, eu posso mudar o quanto eu quiser, que eu nunca vou cruzar exatamente o ponto 0, 0, tá bom? Gente, então tá tudo meio confuso, né? Às vezes o PVI tem uma solução só, às vezes ele tem mais de uma, às vezes não tem nenhuma. Mas então, como eu posso garantir que um PVI vai ter apenas uma solução? Tem algum teorema que me mostra isso? Alguma coisa que fala, ó, se isso acontecer, tá garantido que tem apenas uma solução? Será que eu consigo? Consigo, gente. Tem esse teorema, que é o teorema da existência e unicidade de solução, que vai mostrar quando a gente pode saber se um PVI vai ter apenas uma solução. Então, como que vai funcionar esse teorema? Primeiramente, a gente vai escrever nossa equação diferencial nesse formato, então dy dx igual todo o restante, a gente deixa só a derivada do lado esquerdo, e uma condição inicial. Como a gente sabe se esse PVI vai ter apenas uma solução? A gente vai olhar para o f de xy, que é o que está aqui do lado direito, que pode ser qualquer coisa, por exemplo, x vezes y, raiz de y, o que a gente tiver do lado direito. E a gente também vai olhar
para a derivada disso aqui do lado direito em relação a y. Então, a gente vai pegar tudo que a gente tem do lado direito e derivar como se o x fosse uma constante e o y fosse nossa variável. Então, a gente vai olhar para essas duas coisas e ver em quais pontos elas são contínuas. Então, qual é o intervalo de continuidade, tanto para o f de xy quanto para a derivada parcial. E aí, se as duas forem contínuas em um retângulo que tenha o ponto x0, y0 dentro dele, então esse PVI vai ter apenas uma solução nesse intervalo centrado em x0. Então, vamos supor que aqui a gente tem o ponto x0, y0, que é o da nossa condição inicial, e aí a gente descobre que tanto o f de xy quanto a derivada parcial são contínuos aqui nesse intervalo, aqui ao redor desse ponto. Isso quer dizer que a gente consegue pegar um retângulo aqui ao redor do nosso ponto, tal que, nesse retângulo, existe apenas uma solução para o nosso PVI. Então, sempre que isso acontecer, a gente pode encontrar ali um lugar onde a gente vai ter apenas uma solução. Tá, e se não acontecer? E se a gente não encontrar essa continuidade, se a gente não encontrar um retângulo que tenha x0, y0, o que acontece? Aí, é inconclusivo, tá bom, gente? Pode ser que não tenha solução, pode ser que tenha mais de uma solução. Vai depender muito da função, mas pode ficar claro já que sempre que isso acontecer, a gente vai encontrar um lugar com apenas uma solução. Então, vamos testar isso com as EDOs que a gente viu no começo dessa aula. Aqui a gente tem dy dx menos y igual a zero. Isolando a derivada, lembrando que a derivada tem que ficar sozinha do lado esquerdo, a gente tem dy dx igual a y. Então, quem vai ser esse f de xy aqui? É o próprio y, né? Que está aqui do lado direito. Então, f de xy igual a y. Onde o f de xy é contínuo? Como isso aqui não tem nenhum problema, nada do tipo, a raiz quadrada não pode ser negativa, ou o denominador não pode ser zero, isso aqui não tem problema nenhum, então é contínuo em todos os reais. Agora, vamos encontrar a derivada parcial do f de xy. Então, a derivada de f em relação a y. A derivada de y vale 1, certo, gente? Aí, agora, a gente estuda a continuidade dessa derivada parcial. Onde que isso é contínuo? Em todos os reais também, né, gente? Porque é uma constante. Então, tanto f de xy quanto nossa derivada são contínuos em todos os pontos do plano. Isso quer dizer que a gente consegue pegar um retângulo no plano xy que contém o ponto 0, 3, e dentro desse retângulo a gente vai ter apenas uma solução para o nosso PVI. Agora, vamos ver essa aqui. Lembra que a gente encontrou duas soluções para esse PVI? Como a gente veria isso usando o teorema que a gente acabou de ver? Bom, a gente tem dy dx igual x vezes raiz de y. Então, esse aqui é o nosso f de xy. A gente vai estudar a continuidade dele e a continuidade da derivada disso em relação a y. Então, primeiro, a continuidade do f de xy. Sabendo que o que está dentro da raiz quadrada não pode ser negativo, onde isso aqui vai ser contínuo? Para todo y maior ou igual a zero, certo? Que é onde a raiz quadrada vai existir. Agora, a derivada parcial dessa função em relação a y vai ser x sobre 2 vezes raiz de y, certo? Onde isso aqui é contínuo? Bom, primeiramente, o que está dentro da raiz não pode ser negativo e também, como está no denominador, não pode ser igual a zero. Portanto, isso aqui vai ser contínuo para y maior que zero, sem o igual. Logo, a função e a derivada parcial vão ser contínuas para y maior que zero. Gente, é agora que a gente buga, porque a gente tem a condição inicial aqui do ponto 0, 0. Só que o ponto 0, 0 não está em nenhum lugar desse intervalo de continuidade, porque se y é maior que zero, ele nunca vai ser zero, certo? Então, o nosso intervalo de continuidade é tudo isso aqui, mas não cruza o y igual a zero, não cruza o eixo horizontal. Portanto, esse PVI aqui já não cumpre com o nosso teorema, o que dá pra gente uma coisa inconclusiva, né? Não tem como a gente saber a quantidade de soluções ou se possui solução. E esse caso aqui, que a gente viu que não tinha solução, como fica isso no teorema?
Bom, o nosso f de xy, no caso, é 1 sobre x, e aí o f de xy vai ser contínuo para todo x diferente de zero. E quem é a derivada parcial desse f em relação a y? Vai ser zero, né? Porque a gente não tem nenhum y envolvido aqui, só uma constante que é 1 sobre x. E quando que o zero vai ser contínuo? Como é uma constante, é contínuo para todos os reais. Unindo os dois aqui, a gente tem que a continuidade da função e da derivada parcial vai ser em todo x diferente de zero. Só que o nosso ponto aqui do PVI também é o ponto 0, 0. E se o x é diferente de zero, não está incluindo esse ponto, porque aqui o x tem que ser zero, né? Portanto, isso aqui não está cumprindo também com os requisitos do teorema. Então, gente, faz sentido esses dois PVIs não cumprirem com o nosso teorema, porque se cumprir, vai existir uma solução e é uma solução única. Isso não é algo que acontece nesses dois PVIs, como a gente viu lá atrás. Gente, então vamos fazer exercício aqui. A gente tem esse PVI e a gente quer saber se ele possui solução e, caso ele possua, se essa solução é única. Como que a gente vai ver isso? Usando o teorema da existência e unicidade. Então, o primeiro passo é escrever a EDO com a derivada isolada do lado direito. Então, a gente vai ter y' igual 3x vezes 1 menos y. Então, a derivada está isolada aqui e a gente já sabe quem é o f de xy, é o que está do lado direito. Agora, a gente vai estudar a continuidade do f de xy. Para quais valores isso aqui é contínuo? Gente, é contínuo para todos os reais, né? Nem o x e nem o y tem problemas aqui. Então, em todos os reais, a gente vai ter uma continuidade. Agora, vamos estudar a continuidade da derivada parcial em relação a y. A gente tem que o f de xy é esse aqui. Então, qual é a derivada dele em relação à variável y? Isso aqui vai zerar, que é uma constante, e aqui vai ficar menos 3x, que é o que está multiplicando o y. Para quais valores isso aqui é contínuo? A gente não tem nenhum problema aqui que impediria a continuidade, né? Então, é contínuo para todos os reais também. Gente, se tanto o f de xy quanto a derivada são contínuas para todos os reais, elas vão ser contínuas em algum retângulo que contenha o ponto 0, 0. Então, sim, a gente consegue encontrar ali um intervalo onde esse PVI tem solução única. Então, sim, a gente consegue encontrar um retângulo ali contendo o ponto 0, 0, tal que o nosso PVI tem solução única. Agora, vamos ver esse exercício aqui. A gente quer determinar uma região do plano tal que essa equação diferencial tem apenas uma solução que passe por um ponto genérico x0, y0. Então, o primeiro passo é isolar a derivada do lado esquerdo, aí vai ficar y' igual x sobre 1 mais y ao cubo. E agora a gente vai estudar a continuidade do f de xy, que é o que está aqui do lado direito. Quando que isso aqui vai ser contínuo? Quando o denominador for diferente de zero. Então, quando que 1 mais y ao cubo vai ser diferente de zero? Quando y ao cubo for diferente de menos 1 e, portanto, quando y for diferente de menos 1. Então, o f de xy é contínuo para todo valor tal que y seja diferente de menos 1. Agora, vamos ver a derivada parcial em relação a y. Para derivar isso aqui em relação a y, a gente vai usar a regra do quociente. Então, a derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos o de cima normal vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Beleza, então a gente já tem a derivada parcial aqui. Quando que isso aqui vai ser contínuo? Mesma coisa, né, gente? Quando o denominador for diferente de zero e, portanto, quando o y for diferente de menos 1. Então, vendo os pontos de continuidade aqui, a gente tem que o f de xy e a derivada parcial são contínuos para todo y diferente de menos 1. Então, a região do plano em que a equação diferencial vai ter apenas uma solução vai ser qualquer região onde y for menor que menos 1 ou y maior que menos 1, desde que esse ponto esteja em uma dessas regiões.
Então, se a gente tiver, por exemplo, o ponto 2, 4, esse ponto tá na região y maior que menos 1. Então, é um ponto ali onde a gente conseguiria encontrar uma solução única para esse PVI. Agora, se o nosso PVI fosse de acordo com o ponto 0, menos 1, aí já não dá, né? Porque o y aqui vale menos 1 e isso tá fora aqui da região de continuidade. Logo, se o PVI fosse y de 0 igual a menos 1, a gente já não conseguiria garantir uma solução única. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!